Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as ligações covalentes e, se não ficar tão extenso o vídeo, nós vamos falar também sobre as ligações metálicas. Primeiramente, vamos relembrar das ligações químicas. O foco principal para que essas ligações aconteçam é a teoria ou a regra de octeto, que é aquela regra que determina que os elétrons precisam ser agrupados na última camada, num total de 8, para que o determinado elemento químico alcance sua estabilidade. Então, por isso o octeto precisa ter 8 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência de um determinado elemento químico, de um átomo, para que ele fique completamente estável. Isso porque ele precisa, entre aspas, se parecer com um átomo de um gás nobre. Aqui, como na tabela periódica nós temos, você pode encontrar qualquer tabela periódica que você vai conseguir fazer essa referência. Há uma pequena exceção nessa regra de octeto, que é o caso do hidrogênio, que ele precisa, e no máximo vai ficar com 2 elétrons na sua camada de valência, assim como o gás hélio, que é nobre. Os outros, todos vão ficar com 8 elétrons na camada de valência, seguindo o período correspondente a cada um desses gases nobres aqui presentes, que no caso, hélio, neônio, argônio, criptônio, o xenônio, o radônio e o ganesônio. Então, a regra de octeto se baseia basicamente nisso. Então, por exemplo, o cálcio, que tem número atômico 20, se você lembrar comigo, na camada de valência, na última, ele fica com apenas um elétron, na camada anterior 8. Na verdade, fica com 2 elétrons e na camada anterior ele fica com 8. Então, ele precisa perder esses 2 elétrons que ele fica na última camada para ficar com uma configuração eletrônica semelhante na última camada à do criptônio. Então, basicamente é isso. Então, quando a gente tinha o conceito das ligações iônicas, havia transferência de elétrons, onde o metal transferia o elétron que estava sobrando para o ametal, que não tinha esse elétron que estava exatamente faltando. Aqui nas ligações covalentes, nós vamos ter um termo, entre aspas, de empréstimo de elétrons. Ou seja, aqui nós vamos ter um compartilhamento de elétrons. E eles vão ser compartilhados aos pares. Então aqui, por exemplo, na tabela periódica, qual é o principal foco e objetivo de você ter ela em mãos? É você saber que aqui nas ligações covalentes, elas vão se dar prioritariamente entre os ametais. Ou seja, os metais ficam de fora desse tipo de ligação específica. Nós vamos perceber então apenas ametais ligando-se uns aos outros. E os ametais, como vocês sabem, faz mais ou menos essa linha que eu estou percorrendo aqui com essa lupinha. Então, são poucos os nossos ametais, então entre eles e, prioritariamente, o hidrogênio, é que vai acontecer essas ligações covalentes. Então aqui o mais importante é você perceber o seguinte: no grupo 13, a família do boro, todos têm 3 elétrons na camada de valência, na última camada. No grupo 14, a família do carbono, são 4. No 15, a família do nitrogênio são 5. No 16, a família do oxigênio são 16, são 6 elétrons. E no 17, a família aqui do flúor, os halogênios, temos 7 elétrons. Aqui do oxigênio, a família é dos calcogênios. Esse número é bastante importante na hora de a gente montar a estrutura, seja ela eletrônica ou estrutural, para também a gente conseguir escrever a fórmula molecular a partir de uma ligação covalente. Então, retornando aqui, a ligação covalente é aquela que parte do empréstimo, do compartilhamento de elétrons, de modo que eles fiquem compartilhados aos pares. Veja que o gás hidrogênio, por exemplo, H2, é formado exatamente pelo compartilhamento de um par de elétrons, onde cada hidrogênio tem apenas um elétron na camada de valência. Então não vai haver uma transferência, na verdade, um empréstimo. Esses 2 elétrons passam a pertencer tanto a esse hidrogênio da direita quanto a esse da esquerda e vice-versa. Então nós temos um compartilhamento dessa forma descrito. Então aqui nós vamos ter 3 tipos de fórmulas para a gente representar essa ligação covalente. A fórmula eletrônica, que também é chamada de fórmula de Lewis, que ela representa exatamente esses pares de elétrons da camada de valência. Nós temos a fórmula estrutural, que nada mais é do que representar os pares de elétron compartilhados por um traço, que é o que nós chamamos de uma ligação simples.
e a fórmula molecular, que indica exatamente quantos átomos de cada elemento nós temos. Por exemplo, H2O. Essa é uma fórmula molecular, a gente já está bem acostumado a ver. Então aqui nós temos o exemplo. Cada hidrogênio tem um elétron na sua camada de valência. Esse elétron vai ser emprestado mutuamente para os dois, de modo que eles fiquem cada um com 2 elétrons. Então, se nós traçássemos uma linha, deixa eu representá-la aqui. Se nós traçássemos uma linha nessa parte, esses 2 elétrons pertencem a esse hidrogênio, mas também pertencem, deixa eu remover um pouquinho para cá, a esse outro elétron aqui. De modo, então, que nós teríamos aqui, por consequência, um compartilhamento mútuo desses elétrons aqui. Aqui, vou colocar aqui. Dessa forma. Então, tanto pertence a esse hidrogênio quanto a esse hidrogênio aqui. No lugar desse par de elétrons, a gente representa por um traço e é a fórmula estrutural. E aqui nós temos 2 átomos de hidrogênio, portanto, H2 é a fórmula molecular. Então você vai perceber que tanto qualquer um dos átomos aqui, se eu chamasse de A e B, eles vão ter a tendência de receber elétrons, porque eles são ametais. Então, portanto, a interação entre 2 ametais é o de compartilhamento, que é exatamente a ligação covalente. Aqui nós temos alguns esquemas que são bem comuns de a gente encontrar. O esquema de 2 pares emprestados ao mesmo tempo aqui por um átomo e outro, a fórmula estrutural, e um par eletrônico, isso mostra que é uma ligação simples. 2 pares de elétrons compartilhados, nós temos essa fórmula estrutural, portanto 2 pares eletrônicos, então uma ligação dupla. E por fim, 3 pares de elétrons compartilhados, a sua fórmula estrutural, e uma ligação tripla. Então é importante você perceber que existem ligações simples, duplas e triplas nas nossas ligações covalentes. Aqui vai mostrar exatamente para você como é que nós devemos fazer um arranjo de uma ligação que é o covalente. Por exemplo, aqui da água. O oxigênio, como a gente bem viu, ele faz parte do grupo 16, a família dos calcogênios, portanto tem 6 elétrons. Aqui eles são representados por pequenas bolinhas, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 8 aqui representado de uma maneira um pouco mais efetiva, então isso deveria ficar mais ou menos assim. O oxigênio, uma bolinha, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio com seus 6 elétrons. Cada hidrogênio nós sabemos que ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. Então, dessa forma, cada hidrogênio, um elétron apenas na camada de valência. Dessa forma. Como nós estamos falando de uma ligação que é covalente de empréstimo, então esse par de elétron aqui, esse elétron na verdade vai ser emprestado juntamente com aquele, o que forma um par. Este outro será junto com aquele outro mais um par de elétrons compartilhado. Essa seria basicamente a fórmula estrutural de Lewis. E você vai perceber então que a partir disso, o oxigênio vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E que, portanto, cada um dos hidrogênios vão ficar com 2, como era previsto pela teoria de octeto. Então, quando nós falamos de ligação covalente, de empréstimo, de compartilhamento, é esse tipo de arranjo que nós estamos percebendo aqui e montando. Então, isso é a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica. Como ficaria, então, a fórmula estrutural? Simplesmente, a gente coloca no lugar desses pares de elétrons compartilhados um traço. O restante a gente não precisa representar e coloca ali os átomos. Essa seria a fórmula estrutural dessa ligação covalente aqui. Nós já sabemos então que a fórmula molecular aqui ficaria 2 átomos de hidrogênio, H2, e um átomo de oxigênio, O. Então, essas são as 3 representações principais que nós temos que nos atentar. A eletrônica, também chamada de fórmula de Lewis, a estrutural,
e a nossa fórmula molecular, certo? Na apostila nós temos vários exemplos. Dê uma boa olhada nesses exemplos ali, você vai perceber que todos estão sendo ligados entre ametais. Aqui na atividade 3 eu quero que você resolva e você vai perceber que já temos exatamente a representação de cada um dos elementos com os elétrons que ele possui na última camada. Hidrogênio com apenas 1, o cloro que é do grupo 17 com 7, o enxofre que é do grupo 16 com 6, o carbono que é grupo 14 com 4, o oxigênio que também é grupo 16 com 6 e o nitrogênio que é grupo 15 com 5. E a partir disso você vai completar a tabela abaixo. Aqui nós já temos um pequeno exemplo com as fórmulas aqui que estão presentes. Deixa eu tentar fazer pelo menos uma primeira linha aqui para você entender. Então o cloro, como representado aqui em cima, tem seus 7 elétrons. Deixa eu tentar fazer bem pequenininho aqui. Então o cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 2 cloros, veja Cl2, então o outro cloro está logo aqui do lado. Já marquei ali um elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E então entre esses 2 elétrons aqui vai haver o compartilhamento entre eles. Aqui então nós temos a fórmula eletrônica. A estrutural então, cloro, um traço simples, cloro. Não precisa representar os demais elétrons, porque aí já fica subentendido que eles já estão na quantidade de 8. Número de ligações covalentes. Basta você contar os pares de elétrons compartilhados ou simplesmente os traços. Aqui temos apenas um, então uma ligação. Se é uma ligação, cada ligação corresponde a um par de elétrons, então nós temos um total de 2 elétrons compartilhados. E assim você vai fazer nos demais, assim como esse H2S, onde o hidrogênio tem apenas um elétron, o enxofre tem 6, o NH3, o nitrogênio, tem 5 elétrons na camada de valência e cada hidrogênio tem apenas um. E aqui uma coisa muito importante, você vai perceber que aqui era uma molécula diatômica. A partir dessas nós temos umas moléculas triatômicas ou até mesmo tetratômicas, com exceção daqui que eu já vou completar para você, que é o N2. Quando isso acontecer, perceba que o elemento que tem menor quantidade, no caso o enxofre, no caso aqui o nitrogênio e no caso aqui o carbono, eles vão ficar no centro, igualzinho como a gente representou aqui para a água. Veja, nós tínhamos 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O oxigênio em menor quantidade fica no centro e os hidrogênios ao redor. É isso que você vai se atentar para montar sobre o H2S, que é muito parecido inclusive com o da água, o NH3, o N2 só falta completar aqui estrutural o restante, e também para o CH4, correto? O último exercício ele vai fazer também com que a gente escreva a fórmula estrutural, somente a estrutural e a eletrônica deste gás aqui, que é o acetileno. Deixa eu deixar um pequeno rascunho aqui para você, que vai ser de bastante valia. Nós temos aqui apenas carbono e hidrogênio para essa formação. Só basta lembrar que nós temos 4 átomos, 4 elétrons para cada átomo de carbono e apenas um elétron em cada átomo de hidrogênio. Então, uma forma que você perceba, veja, eu tenho 4 hidrogênios e apenas 2 carbonos. Então, eu vou escrever um outro carbono já aqui do lado, de modo que, deixa eu apagar esse pequeno hidrogênio daqui do ladinho aqui, você vai perceber que nós vamos ter um arranjo muito semelhante com isso daqui, ó. Um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios, cada um com seus elétrons. Agora você já sabe o que fazer, é ligar os pares de elétrons que aqui foram representados. E nós vamos ter uma ligação dupla aqui entre esses carbonos, certo? Depois a estrutural, é só você representar no lugar desses pares de elétrons a nosso traço simples, que é uma ligação simples entre esses aqui. Você vai perceber que vai haver a existência de uma ligação dupla.
A fórmula molecular já está lá representada, não há problema nenhum em colocá-la novamente aqui, C2H4. Isso é o que nós temos sobre a ligação covalente. É algo bem simples, mas que você precisa estar sempre atento à tabelinha periódica a partir dos ametais, para a quantidade de elétrons que ele tem na sua última camada, para que você não precise ficar fazendo toda hora uma distribuição eletrônica desses elétrons, para que você tenha certeza de quantos tem na última camada. Basta lembrar, grupo 13, 3, 14, 4, 15, 5, 16, 6 e 17, 7. Simples assim. Acredito que dá tempo de falar sobre ligação metálica porque ela é muito simples, ela é a mais simples de todas na verdade. Aqui, na ligação metálica, nós vamos ter um arranjo um pouco diferente daquilo que nós estávamos vendo. Uma vez que todos os metais formam cátions, ou seja, íons com carga positiva. E eles vão interagir entre si por meio desse tipo de ligação. Essa ligação não dá para ser explicada pela teoria de octeto, porque eles têm uma característica muito específica e diferente de tudo. Então, eles vão ser unidos, vamos dizer assim, por aquilo que nós chamamos de mar de elétrons. O mar de elétrons nada mais é do que a quantidade de elétrons que cada metal possui na sua camada de valência e que fica circulando por toda a estrutura. Então, você vai ver uma representação simplificada de íons positivos e em volta deles vários elétrons que não estão estáticos, eles estão circulando a todo momento. Mas são elétrons à infinitude, uma vez que uma ligação metálica é formada por vários átomos de um mesmo elemento químico, então cada um desses átomos possui aqueles elétrons da camada de valência. Então, portanto, nós temos muitos e muitos elétrons. Por isso, o nome mar, entre aspas, de elétrons. Esse é o modelo que explica a ligação metálica. E esse modelo pode ser visto tanto no elemento metálico, num estado sólido, quanto no estado fundido, que é quando ele se torna líquido. A gente vai perceber esse arranjo chamado mar de elétrons para todo tipo de metal que esteja ligado. Então, portanto, ele vai formar sempre o que nós chamamos de ligas metálicas, que ele vai conseguir se juntar a outros elementos metálicos através desse tipo de ligação. E nós vamos ter algumas características muito específicas para cada um para esses tipos de ligações, as ligações metálicas. Nós temos uma exceção bastante curiosa e interessante, que o mercúrio, que é um metal, ele na verdade tem temperaturas de fusão e de ebulição bastante baixas, então portanto ele é líquido em temperatura ambiente, de modo que todos os outros metais eles têm elevadas temperaturas de ebulição e fusão, ou seja, é extremamente difícil de derreter um elemento metálico, mais difícil ainda de fazer com que ele evapore. E outras duas características bastante importantes, que são as propriedades dos metais, é a maleabilidade e a ductibilidade. A maleabilidade nada mais é do que a capacidade de nós transformarmos esse metal em lâminas ou em chapas que são bastante finas. Por exemplo, o zinco, utilizado em coberturas de garagem, de alguns ginásios e de algumas casas também. Essa capacidade, então, de fazer com que aquele mineral bruto, o metal, seja transformado em pequenas chapas, sem que ele se parta, sem que ele se rompa. Isso por meio de uma prensa. E a ductibilidade é a capacidade de transformar aquele metal em fios, ou seja, ele vai ser transformado ali a partir de uma pedra, de um lingote. O que é um lingote? Nada mais é do que um tijolinho de ferro que foi forjado, derretido, por exemplo, estou dizendo ferro, e que novamente está no estado sólido. É como você se imaginasse um tijolinho feito de algum metal. Quando a gente lembra ali de alguns exemplos ou alguns itens que a gente pode ver na internet, a gente lembra as barras de ouro, né? Aquela barra de ouro nada mais é do que um lingote, que nada mais é também do que foi um ouro derretido, transformado no estado líquido e colocado dentro daquela forma específica e transformado naquele formato que é um lingote. Então essas propriedades é que fazem com que os metais consigam se unir pelo mar de elétron e formar o que nós chamamos de ligas metálicas, que vão ser utilizadas por nós com bastante frequência no nosso cotidiano. E a partir disso nós temos vários exemplos de ligas metálicas no nosso dia a dia. Ligas constituídas por chumbo, por estanho,
por ouro, prata, cobre, que vai fazer parte de vários componentes de joias. Com isso, a partir das ligas, eles ganham uma maior resistência mecânica, ganham uma menor densidade, eles têm também uma menor temperatura de fusão, portanto, facilita no processo de fabricação de peças e tudo mais. E nós vamos perceber que eles têm uns retículos bastante específicos, né, quando nós comparamos uns e os outros. Aqui são todos os que a gente já viu. O cristalino, que é bastante compacto e unido por íons positivos e negativos, ou seja, então o cristalino desse tipo de retículo aqui é o do iônico, ou seja, da ligação iônica. Aqui os retículos que são o da ligação covalente, né, o da água, os empréstimos, o compartilhamento de elétrons. E por fim, das substâncias metálicas, eles só tem mesmo cátions metálicos. Então você não vai ver os elétrons desenhados. Os elétrons estão subentendidos entre cada um dos cátions metálicos aqui. Com isso, quero que você resolva essa atividade 4 e nós finalizaremos essa parte das ligações metálicas também. É uma parte bem tranquila, fala sobre os metais, são questões bem intuitivas que você encontra, inclusive, a resposta dentro da explicação que eu acabei de passar para você. Aqui, por exemplo, vai perguntar qual é o único metal que é líquido a temperatura ambiente. Um metal de cor avermelhada, só tem um, que dá origem a fios. De cor amarelada, que é um dos mais valiosos. Presente nas nossas panelas e também nas latinhas de refrigerante e de algumas bebidas. Um metal, por exemplo, que está presente em baterias de automóvel, é o mesmo, por exemplo, que está presente no avental do técnico em radiologia, que é aquele que opera as máquinas de raio-x, e metais presentes em joias. Então são questões bem tranquilas e intuitivas. E a partir disso, quero que você resolva as atividades. Aqui já tínhamos programado algumas para serem feitas, se eu não estiver enganado, do 1 ao 6, que era sobre as ligações iônicas. Quero que você resolva as outras, que vai de 7 até o 10. O ensino médio agora não precisa se preocupar, então você vai realizar do 7 ao 10 para que a gente faça a correção de toda essa tarefa na próxima aula. Se você tiver alguma dúvida com relação a este conteúdo, com relação a algumas das atividades, é só você me perguntar. Então não deixe de fazer as atividades da apostila, atividade 3 sobre as ligações covalentes e atividade 4 sobre as ligações metálicas. Também vou fazer a correção disso em sala de aula, dar o visto, e também as atividades em casa, que já ficou para trás, para vocês fazerem anteriormente do 1 ao 6. Lembrando que a gente só não corrigiu na aula anterior porque nós tivemos a reunião. Nessa aula de agora você faz essas atividades e conclui a tarefa executando os exercícios 7, 8, 9 e 10. Na próxima aula a gente vai dar o visto e corrigir. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar e nós vamos conversar sobre a sua dúvida e resolver o exercício que tiver em questão.